Olá, boa noite, tudo bem? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a matéria solos, né? Essa formação dos solos, né? O que é essa formação dos solos? Como que elas acaba se formando, né? Então, esse estudo chama-se pedogênese. Estudar o solo chama-se pedogênese. Esse processo está ligado à interação, né, de fatores ambientais, como o clima, o relevo, a rocha original, os organismos vivos, o tempo de sua formação. Então, quer dizer, leva tempo para se formar ali a rocha onde nós pisamos, moramos, andamos, né? Então, um desses fatores que influenciam bastante nesse processo é o clima, né? E que tem os dois elementos mais principais, né? Que são principais ali do clima que pode fazer esse solo. É a temperatura e a precipitação. Quanto maior a temperatura e a quantidade de chuva, maiores serão a alteração e a degradação das rochas e dos minerais. Vocês não concordam? Se você ficar ali, deixar uma torneira aberta, deixar ali vazando muito tempo em cima de uma rocha e de um solo, ele vai acabar furando, lixiviando, levando embora aqueles nutrientes, levando embora, fazendo um buraco. Né? Igual diz aquele ditado, né? Pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é bem assim mesmo que funciona. Então, conforme vai chovendo, vai carregando os nutrientes da terra. E é justamente esse fator de lavar o solo, né? Que tem um nome, esse lavar o solo, que se chama lixiviação, né? Lavou o solo é lixiviação. Tá bom? E esses são um dos problemas justamente que deixa os solos férteis, né? Essa consequência de lixiviação leva bastante os elementos de ferro e alumínio, que acaba se dissolvendo rapidamente. Esse ferro e alumínio, eles vão se concentrando no fundo do solo. Então, o que acontece com essa lixiviação que leva principalmente o ferro e o alumínio? Conforme vai secando, vai formando uma camada, tá? Essa camada, ela é chamada de lacterita, tá? Essa rocha vai se chamar lacterita. E esse processo se chama lacterização. Então, essa rocha vai ficar dura, vai acabar concentrando ali bastante alumínio e ferro. Então, esses processos acaba deixando o solo mais duro, que ali não nasce planta de jeito nenhum, né? E a grande parte do Brasil, né, se resultam em solos profundos e pobres, e em elementos inférteis, né? Então, nesse caso, a formação das lacteritas é dificultar o desenvolvimento das plantas. No sertão do Nordeste brasileiro, o clima é tropical semiárido, então os solos não são lixiviados e também não são lacterizados. Ah, então, mas o que acontece? Lá não tem chuva, gente. Se lá não tem chuva, então o solo ele vai ser um solo mais seco, mais raso e pedregoso, né? Então, no caso, ele não vai ter ali plantação, vai ser mais difícil essa plantação, porque não contém os minerais e não contém os minerais, mas não contém a chuva, né? Que é essencial para uma plantação. Bom, eu vou continuar no próximo vídeo falando e mostrando para vocês as camadas do solo. Bom, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês, né, o meu trabalho didático que foi feito através do professor Leandro Seles, do Didática Lúdica, que eu sigo, e eu peguei esse trabalho, eu achei muito interessante para postar e mostrar em aula. Bom, aqui nós temos as camadas, né, do solo, que é chamadas de horizonte, certinho? Então vamos começar pelo horizonte O. O horizonte O, ele resulta num acúmulo de matéria orgânica, tá? Então aqui esse horizonte O é aquela camadinha um pouquinho mais fina, né? Que contém onde a gente pisa, onde tem decomposição de animais, por isso que essa camada de folhas, então por isso que essa camada ela é bem fértil, né? Então essa camada um pouquinho mais escura, que é chamada também de humus,
né, ela mantém ali aquela terra bem fertilizada, né, que é essa primeira camada. A segunda camada apresenta que é a A, né, é o horizonte A. Esse horizonte A, ele apresenta maior atividade, né, de organismos, né, e coloração um pouquinho mais escura. Se você perceber, é uma terra um pouquinho mais escura aqui, ela é meio avermelhada, tá? Mas aqui é só para diferenciar, tô colocando aqui para diferenciar para vocês essas camadas, para vocês terem uma ideia de como que funciona, certinho? Não quer dizer exatamente que seja esse tipo de solo que tá aqui, eu coloquei aqui, que seja o solo, né, referente ao que tem na terra. Então esse aqui é que apresenta mais atividade de organismo, com a coloração um pouquinho mais escura, e a presença também de matéria orgânica, certo? Então ela tá pertinho aqui, se tem uma chuva, alguma coisa, lixivia, né, para a parte de baixo, certinho? E nós temos o horizonte B, tá? Que é essa coloração um pouquinho mais amarela. Esse horizonte B, ele resulta na intensa lixiviação e lacterização, que eu informei no vídeo anterior. A lacterização, ela é onde vai formando aquele solo um pouquinho mais duro, um pouquinho mais consistente, certinho? E temos aqui também o horizonte C, tá? Que eu usei pedra bita para poder diferenciar um pouquinho, que é uma rocha um pouquinho mais dura, né? Um pouquinho mais grossa, que é composto uma mistura de rocha degradada de sedimentos, certo? E é uma rocha que ela está um pouquinho mais perto da rocha matriz, né? Que eu coloquei aqui, e a rocha mãe, certinho? Então ela fica um pouquinho mais, você pode perceber que ela começa a ficar um pouquinho mais dura. Aí chegamos aqui na última, que é a rocha mãe. Essa rocha mãe, elas são pedras muito grandes, muito, né? Aqui tô colocando aqui um exemplo, né, de como ela seria, né, em vista das outras. Então ela contém umas rochas bem maiores, que é considerada e é chamada de rocha mãe, tá? Ou matriz. Bom, essa aqui é a caixa, dá para você observar. Então vamos dizer que que essa parte aqui um pouquinho mais pedregosa, ela é a rocha bem mais consistente. E conforme vai passando os anos e for passando essa degradação, ele vai vai pactando um em cima do outro e formando camadas, certo? E então isso é a camadas do solo, certinho? Então nós temos 5 camadas aqui, tá? Que é a O, a O é a primeira, onde a gente pisa, onde cai a matéria orgânica. A A, que é a lixiviação, que vai mais os minerais. A B, que é um pouquinho mais extensa do solo, bem mais abaixo. A C, que é um pouco, vai começando a ficar, as rochas começam a ficar um pouquinho maiores. E a última, que é a rocha mãe, que são as rochas bem grandes, bem maiores, que são bem compactadas, que é difícil, um pouquinho mais difícil acesso no fundo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. E aqui tem a minha camada de solos aqui, bem bonitinha, que eu peguei do professor Leandro